E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu achei, tá? Aqui no YouTube. E eu vou mostrar ele aqui pra vocês e quero comentar um pouco sobre. Eu quero que vocês deem uma analisada e depois vamos conversar sobre esse vídeo. Por exemplo, aquela igreja com U que termina com versal, né? Eu acho eles, assim, de uma dinâmica muito inteligente. Pra quem não sabe, né, eu fui criada, né, apresentada. Eu falei assim, pô, mãe, tu já me botou já no balacobaco e a senhora não sabia, né? Mas vambora, vamos fazendo. Então, assim, lá eles usam o gravoboi, né? Já ouviram falar sobre o gravoboi? Gravoboi. Né, você usa símbolos numéricos que eles é meio que uma lei da atração, né? Então, sim. Segunda-feira, 7 horas da manhã, apesar que é o dia todo, né? Culto de prosperidade, nação 318. O 318 vem falando sobre abundância financeira. Eles passam para você o 318, o 318, mas eles mesmo na igreja, eles usam 318 mais o 798. Eu lembro que a minha mãe na época, que depois meu pai morreu, aquela coisa toda, ela ia pro culto de quinta-feira, que era culto de... amoroso. E aí, tipo assim, você pega dois... Amoroso é de sábado. Mas na época era dia de quinta-feira. Tá. Né? Viajei, aí, tá. Beleza. Aí você pega dois palitinhos, bota o nome da pessoa, cola, amarra e vai orar. Tá entendendo? Assim, na minha ignorância de criança, eu tava sem saber de nada. Mas quando eu comecei a estudar bruxaria, mas eu ainda estava na igreja, eu falei assim, isso me parece muito familiar com o que eu tô estudando. Aí você entra na igreja, aí tipo tem um mesão de sal grosso. Culto de libertação, tá? Vamos pro culto de libertação. Tá, então hoje a gente vai usar alecrim com arroz. Aí eu fiquei assim, não é mais fácil você chegar e você falar que a gente tá fazendo ali uma bruxaria, né? Do que você ficar mentindo pra todo mundo. Não, você vai pegar uma garrafa d'água. Nossa, os vendedores faziam. Garrafa d'água aqui, você vai orar, você vai botar lá na sua família que vai curar. Realmente curava? Curava, mas isso é da onde? Kardecismo. Bom, gente, então como vocês viram aí o vídeo, praticamente tudo, tá, que a moça do vídeo falou, realmente acontecia na igreja, tá? Só a parte da quinta-feira ali que ela disse, né, que era o culto dos casais, né, da vida sentimental, eu não posso falar porque eu não frequentava, tá? Eu frequentava a igreja de segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, tá? Na quinta eu não ia. Uma porque eu não tinha idade pra participar, e quando eu já tinha, eu não ia porque, sinceramente, eu achava ridículo, tá? Então, o que acontece? Questão que ela falou da libertação. Sim, se usava mesa de sal grosso, se usava tapete de sal grosso, se usava o manto vermelho. Tinha também a questão dos banhos, banho de sal grosso com arruda. Tinha o tal de sabonete lá, que não me recordo agora de que era, mas tudo que ela falou realmente tinha na igreja, principalmente a nação dos 318, que era da vida financeira. Hoje em dia, estou me familiarizando com a parte espírita e tudo mais. Realmente tudo que ela falou tem na igreja, tá? Outra coisa também que tinha nos cultos de libertação, quando tinha o tapete com sal grosso, anota o nomezinho da pessoa ali, enrola e joga pra botar no sal, fazer propósitos, né, pra trazer o milagre, colocar nome, o dinheiro. Obviamente queria o dinheiro, né, não o nome da pessoa. Outra coisa também, um pouco fora disso daí, mas no meu outro vídeo que eu tenho aqui no canal falando sobre a igreja, falando sobre quando eu entrei na igreja e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aí que eu falei. Como eu falei naquele vídeo, eu trabalhei nas reuniões, né, de sábado, e o pastor também tinha dado um envelope, pediu pra nós passarmos um envelope, e a pessoa fazia um propósito, e naquele envelope ela colocava o nome dela, o pedido, ou não me lembro agora, não me recordo qual especificamente era, tá? Qual o propósito específico era.
E aí, eles tinham muito de, porque nós vamos pegar, vamos orar e não sei o quê. Cara, eu tava na frente da igreja e o pastor simplesmente foi ali na rua, tacou fogo nos papel e acabou, foi pro lixo. Sabe, até nisso aí eles iludiam a pessoa achando, eu tô fazendo meu propósito, fazendo meu pedido, e vai se realizar. Se realizar o cacete. Que eles simplesmente vão lá, queimavam e acabou. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu quero contar, gente, muita coisa. Outra coisa também, esse vídeo é basicamente pra falar desse vídeo aí, e vou falar um pouco também sobre outros assuntos relacionados à igreja. Em questão então, também de como funcionava dentro da igreja quem ajudava, tá? Vamos falar sobre os evangelistas, obreiros auxiliares, que era o meu caso. Eu passei de evangelista para obreira auxiliar, tá? A igreja, ela não dava simplesmente um puta tostão pra nós, tá? Quem ia lá pra trabalhar lá dentro era tudo de graça, como eles diziam, era por amor, tá? A única coisa que eu fazia lá dentro por amor era a questão da escolinha, tá? Que eu lidava com as crianças. Era a única coisa que eu fazia por amor. E, então por que tu trabalhou como obreiro auxiliar? Mas foi porque minha mãe, o sonho da minha mãe era ser obreira. O sonho da minha mãe era eu ser casada com um pastor. Nossa, a minha cara de que ser casada com um pastor, né? Deus que me livre. Mas era sonho dela mesmo. A minha infância, a minha adolescência foi toda vivendo os sonhos dela e não com os meus, tá? Assim, agora com 26 anos, quase 27 agora, que eu tô vivendo o que eu quero, o meu sonho, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar lá dentro como auxiliar, o que acontecia? Tem que limpar o banheiro. Tem que limpar o chão, tem que limpar a escolinha, tem que limpar isso, tem que limpar aquilo. A frente da igreja, os vidros da frente da igreja. A igreja não dava um centavo, gente. O material de limpeza todo era o povo que levava, tá? Quando era doação das pessoas da igreja, ou eram os próprios obreiros, ou evangelistas, ou auxiliares, ou as tias, tá? Nunca houve R$1, uma moeda de 5 centavos do pastor te dando ali para tu comprar algum produto de limpeza, tá? Em questão da escolinha mesmo. Da escolinha, uma coisa que até eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, eu fiquei chocada que a gente entrou num assunto que eu ainda não tinha parado pra pensar. Pra ver como eu tava tão tapada. Tá, parei, já vou chegar nesse ponto. Em questão da escolinha. O lanche das crianças eram as tias que compravam. Não era a igreja que dava. Quando era as tias, era o povo que doava. Às vezes a gente fazia uma listinha do que tá precisando, a gente tá precisando de lápis de cor, giz, apagador. A gente fazia uma listinha e distribuía na saída pro povo. E o povo ia lá e doava o que precisava. Muitas vezes minha mãe tirava das minhas coisas do colégio, as coisas que até eu realmente ia usar, ela tirava de mim e dava pra igreja. Muitas coisas minha mãe tirava de mim pra estar dando pra igreja. E outra questão, eu mesma nunca me importei, assim, de colaborar com a escolinha, sabe? Se eu fazia por amor realmente 100%, se Deus sabe, sempre foi. Eu não vou dizer que eu não sinto falta. Eu sinto falta sim, sinto falta do carinho das crianças, de tudo que eu vivi com as crianças. Porque com a igreja, esse é o comentário. Outra coisa, quando eu ia ser levantada oficialmente a tia da escolinha, tem uniforme, como os obreiros têm os seus uniformes. A igreja não dá. Quem tem que pagar somos nós, tá? A igreja não dá nada, a igreja só embolsa. Eu lembro que na época o meu uniforme era 300 e poucos pila. Arredonda pra 400, tá? E quando eu entrei, era um uniforme meio que antigo, já ia ser feito outro. Então, tipo, eu ia entrar, já ia pagar aquele ali, dava 2 meses, eu já tenho que comprar outro, sabe? E não, o dinheiro não adiciona, gente. Pra eles cai, pra nós não. Mas em questão dos ônibus que arrecadam as pessoas, né, nos bairros, quem paga é o povo. A igreja que ajuda, né? A igreja que eu digo, no caso, as pessoas que frequentam. Elas ajudam, tipo, na oferta, alguma coisa assim, na saída, né? Dá diretamente pro obreiro responsável de tal ônibus. E também
em questão de evangelizar, eu lembro muito que muitas vezes eu e mais um grupo de colegas, que não considero amigos mais, nós íamos a pé. Nós saímos da igreja, nós íamos até a puta que pariu, num bairro lá nos Cafundó, a pé. A igreja não dava um centavo, nem pra gente ir de ônibus, ou não, vai a pé. Tinha o carro da igreja, não, só quem vai no carro da igreja são os pastores e alguns obreiros que estão prestes a ser levantado como pastor ou algum obreiro que é bem da moita deles ali, entende? Mas o povo não entrava dentro do carro, não. Aí muitos obreiros que tinham meio de locomoção, carro ou moto, colocava o povo dentro. Eu lembro que uma vez eu fui num carro de um senhor, e assim, gente, tinha mais de 6 pessoas dentro do carro. Era um sentado em cima do outro. Era uma muvuca. E em questão também dos jornais da igreja, tu tem uma meta a cumprir de vender aquele bolo de jornal ali. Tipo, cada jornal custa R$2, vamos supor. Não me recordo quanto que vale agora. Mas, por exemplo, se tu pegou um bolo de jornal, tu tem que vender todos aqueles jornais. Na verdade, tu compra pra tu vender o dinheiro que tu pegou da venda, dá pra igreja. Eu mesma vendia o jornal, só que era da escolinha. Então, na época, era R$1. Depois subiu. Aí, eu dava R$10, pegava 10 jornais, vendia todos os 10 jornais. Com aquele dinheiro, eu devolvia. Qual o sentido? Parando hoje pra ver, né? Outra coisa que eu ia falar aquela hora. Uma coisa que eu acho extremamente 100% errado. Desde a época que tu entra na escolinha, tu é ensinado a devolver o dízimo, tu é ensinado a dar oferta, tu é ensinado a comprar o jornalzinho da escolinha, tu é ensinado a fazer a fogueira santa. Uma coisa que eu acho totalmente errado, tu vai pra igreja, tu leva teu filho pra ele se distrair, pra não ficar incomodando mesmo na reunião. Ok? Acho certo. Agora, tu leva o teu filho pra escolinha, tu crente achando que ele tá ali pra aprender a palavra, pra brincar e tal. Não. Tá ali já sendo ensinado desde criança a abrir a mão. A criança, ela tem que ir pra escolinha sem ter preocupação do dinheiro, sem ter preocupação de, ai, para aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. Todo dia eu recebia R$2 do meu avô pra eu comprar merenda no colégio. Todo dia meu avô me dava R$2. E eu comprava, mas era bobagem mesmo, na época dos rebeldes, que eu amava comprar pra poder comprar os chicletes pra pegar as figurinhas, pra montar o meu álbum. Era o meu xodó, cada álbum que eu tinha. Tenho até hoje. E aí eu ganhava todo dia R$2 e minha mãe já tirava da minha mão, destrocava e me dava o restante pra eu usar. Toda sexta-feira minha mãe me dava R$1. Eu ia lá, tirava meus 10% de R$1, colocava no envelope. No domingo levava pra igreja. Então, tipo assim, se eu tivesse 5 centavos, aqueles 5 centavos eu não podia usar. Já ia direto pro envelope, porque, claro, não dava pra destrocar. Então, assim, 50 centavos, tudo. Desde criança eu fui ensinada na escolinha. Tudo que passa nas tuas mãos é 10% da igreja. Não acho errado. Na católica tem, em todos os lugares tem. Mas criança, cara, criança não tem que ter preocupação de dinheiro. Tem que ir pra igreja pra se preocupar. Meu Deus, eu tenho que dar tanto pra igreja porque, sabe? Outra coisa também. Eu fui ensinada quando criança a fazer fogueira santa. Se eu não me engano, eu fiz uma vez a fogueira santa ou 2. Nada além disso. Fiz só quando eu era criança. Adulta não fiz. Porque quando eu já tava crescendo, eu já tava vendo a palhaçada que era. Mas claro, eu continuava, frequentava por conta da minha mãe. Mas eu lembro que eu fiz a fogueira santa quando eu era criança. A minha mãe fez de uma forma de nega maluca. E eu saí pra rua pra vender. Sozinha. Eu tinha 8 ou 9 anos. A forma grandona e mais um saquinho de guardanapo.
saí batendo nas casas, vendendo R$2 cada um, cada pedaço de bolo. Eu lembro que eu saí em menos de uma hora, vendi tudo. Mas, cara, parando pra ver hoje, eu acho muito errado, sabe? Desde pequeno, eles já ensinam dentro da igreja. Criança já entra ali sabendo que tem que devolver o dízimo, tem que fazer fogueira santa e tudo mais, sabe? E uma coisa que eu tava até me lembrando esses dias. Na época, que eu até falei no outro vídeo, minha mãe vendeu tudo de dentro de casa pra fazer a fogueira santa. Que, ela tinha um pedido específico. Porque eu quero isso, que isso tem que acontecer e tal. Ela vendeu tudo de dentro de casa, ela passou a vida dela toda dentro da igreja fazendo a fogueira santa e até hoje não se realizou. Mas tens que fazer porque Deus vai te honrar. Se tu não fez, não desse, as palavras que eles usam são bem assim. Se tu não deu o teu tudo, se tu não der o teu tudo, tu não vai ser abençoada. Dar o teu tudo é o quê? É dar até tua roupa do corpo. É tu ficar na merda, tu ficar na miséria. Quando tu estiver na miséria, tu não é mais útil pra eles. Aí, tu é descartada, tu é como se fosse um lixo. Então, assim, gente, tem muito mais coisa ainda pra contar. Isso aí não é nem a metade. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, já tá 16 minutos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu já foi dessa igreja, Igreja Universal, comenta aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, comenta que eu respondo todos vocês. E também me digam o que vocês acharam sobre esse vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, grande beijo e tchau!